Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Bom dia pessoal, eu sou Larissa Ramos, sou consultora de sistemas aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar para vocês sobre as 4 armadilhas da mente humana. Então eu vi esse tema em um curso que eu fiz de coach e eu achei interessante para compartilhar para vocês também. Quando eu vi esse tema, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesma: será que a gente pode ser prisioneiro da própria mente? Então foi algo assim que me fez pensar, né, e refletir sobre essas 4 armadilhas. Então a primeira armadilha que eu vou falar para vocês é sobre o conformismo, né? Então assim, existem algumas pessoas que elas se encontram nessa situação do conformismo. Ou seja, são pessoas que elas acreditam que todos os acontecimentos e fatos da vida delas são obras do destino. Que aquilo está condicionado a acontecer na vida dela e é isso. Então ela é diferente do ativista, ou seja, o ativista é aquela pessoa que ele vai criar o próprio destino, vai criar suas próprias oportunidades. O conformista, ele não, ele vai ficar preso naquela situação problema. Então quando algumas pessoas elas estão diante de algum problema na sua vida profissional ou na sua vida pessoal, ele tem aquela atitude de se conformar com aquele problema. Isso aconteceu comigo e vou deixar desse jeito mesmo. O ativista não, ele vai tentar procurar uma solução e uma forma de agir diante daquela situação. Então assim, se estiver caindo uma tempestade na vida dele, ele vai ficar lá na tempestade até acabar a chuva. Diferente do ativista que vai pegar um guarda-chuva, que vai procurar uma solução, que vai sair daquele problema. Enfim, o conformismo é aceitar aquela aceitação mesmo. Quantas vezes vocês já se pegaram falando a seguinte frase: ah, eu sou assim mesmo e não vou mudar? Será que a gente não vai mudar mesmo? Será que não tem uma opção para mudar? Ou a gente vai ser assim para sempre, né? Então, essa é a primeira armadilha da mente, que é o conformismo. Agora eu vou falar sobre a segunda armadilha, que é o coitadismo. O que é o coitadismo? É aquela situação que você tem compaixão de você mesmo. Então você vende as suas próprias crenças limitantes. Então é aquela pessoa que chega e fala: eu sou derrotado, ninguém gosta de mim, a minha vida é um desastre, eu não consigo nada. Então é aquela pessoa que ela acredita verdadeiramente que ela é um derrotado. E você pode acreditar que são pessoas que têm um grande potencial, mas que elas jogam tudo isso no lixo. Então as pessoas que se encontram nessa situação, elas vivem se automutilando. Elas são aquele tipo de pessoa que pega um chicotinho e fica se batendo o dia inteiro. É aquela pessoa também que sempre quando tem aquele anjinho do mal falando que você não vai conseguir, que você vai desistir, que você não tem potencial, ela vai só alimentando esse anjinho até que ele fica maior que ela mesma e começa a transbordar. Então esse é o perfil do coitadista. A terceira armadilha que eu vou falar é sobre o medo de reconhecer os erros, né? Ou seja, é o medo de assumir que é um ser humano, porque o ser humano ele tem os seus defeitos, ele tem as suas fragilidades e ele também tem a sua incoerência. Então assim, a gente vive numa sociedade superficial que ela dá muita ênfase para algumas pessoas, ou seja, para os super-heróis, e desvaloriza a maioria das pessoas. E por causa dessa cultura que a gente acaba tendo medo de reconhecer que errou, né? Mas não há problema em fazer isso, né? Às vezes também os nossos pais condicionam que a gente tenha que ser humano, né? Que a gente tenha erros e tal, mas eles mesmos acabam não reconhecendo seus próprios erros.
E a gente faz isso também com as pessoas, né? Às vezes a gente se coloca numa situação que a gente dá muito conselho para a pessoa, falando para ela, olha, você tem que reconhecer os seus erros, isso vai ser o melhor para você, você tem que pedir perdão. Mas na verdade a gente está falando isso para a pessoa, mas a gente não faz isso com a gente mesmo. Então é importante reconhecer os erros para você criar oportunidades para corrigi-los e se tornar uma pessoa melhor também. Agora eu vou falar, enfim, sobre a última armadilha da mente, que é o medo de correr riscos, né? Então, o medo de correr riscos, ele vai travar a sua inventividade, a sua imaginação e tudo aquilo que você tem, assim, em mente, de sonhos, ele vai travar. Tem muita gente que tem muito potencial, que tem muitos sonhos, né? E deixam de realizar esses sonhos por medo de correr riscos, simplesmente por isso. Mas eu te pergunto, qual é a evidência de que esse seu sonho não vai dar certo? Qual a certeza que você tem se você arriscar de que aquilo não vai ser alcançado? Então assim, nós não temos evidências, então a gente só tem aquela certeza quando a gente corre o risco. E eu não estou falando de você correr o risco de você colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Mas você precisa saber que você precisa correr riscos diariamente para você ser um melhor profissional, para você ser uma melhor pessoa, então para você ter uma excelência nas suas atividades. Então para isso você precisa correr esses riscos. Bom pessoal, então essas são as 4 armadilhas da mente humana. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês não fiquem acorrentados na própria mente. Encontrem soluções para essas 4 armadilhas. Até a próxima!